que bate ao céu. Tarde jamais são as dádivas celestes. Haverá animação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Que venham perguntas, sejam bem-vindos. Henri, obrigado pelo convite. Eu queria saber um pouco da tua infância. Onde você nasceu e quando você, não sei se a palavra descobrir, ou quando você se deu conta, quando o senhor se deu conta que era não sei se é a encarnação, a reencarnação de Cristo. Quando foi isso? Bem, eu, como deve saber, e todo o Brasil sabe, tem gente aqui no Brasil que diz que reencarnação é coisa de espírito. Não, reencarnação é renascimento físico. Não é coisa de espírito. A reencarnação existe há milhares de anos, sempre existiu. Só que essa palavra é moderna, entendeu? Já Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia, quando ele pregava há mais de 2000 anos a pré-existência da alma. A reencarnação sempre existiu, deve deixar bem claro. Há 2000 anos me disseram, mas não está previsto que o Messias viria a Elias? Eu disse, se vós queres dar crédito, Elias João Batista. João Batista era o Elias que veio e decolaram ele, conforme todo mundo pode ver na Bíblia. Então tem ele passagens na Bíblia, só que não existia esta palavra. Desde os primórdios, inclusive, desde Gênesis. Em Gênesis já está escrito que eu, o solo primogênito, não sou obrigado a crer, teria que voltar para minha mãe terra. E se está escrito que eu teria que voltar para a mãe terra, está escrito em Gênesis 3:19. Tu és pó, do pó tu foste tomado, pó retornará. Então eu tenho que voltar para a mãe terra. E depois está na Bíblia também escrito que eu disse que antes de Abraão eu era, daí me apedrejaram, que eu também já tinha renascido ou reencarnado muitas vezes. Então é uma questão de lógica e não deixar o fanatismo tomar conta, que as pessoas geralmente estão fanatizadas, estão enganadas, acreditaram que eu fui de carne e osso do céu, uma das maiores absurdos. Agora a ciência prova, qualquer ser humano, qualquer ser raciocinante, pode ir à ciência e perceber que lá a temperatura confina 270 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Como pode alguém viver de carne ou doença? E além de que na Bíblia está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, então eu teria ido nu para o céu. E eu vejo muitos desses impostores que se dizem pastores falarem que Jesus, porque Jesus vai botar lá de cima, Jesus está lá em cima. Inclusive, quero deixar claro para quem quiser usar a Bíblia como parâmetro. Primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, Paulo confessou publicamente, em Romanos 3, versículo 7, que ele disse, com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Justamente quando uma pessoa confessa que é mentiroso, só vai seguir ele os que querem ser mentirosos como ele, ou então os que querem ser enganados, como é o caso dos evangélicos que seguem ele, porque querem ser enganados, porque querem ser enganados, tem que suar, trabalhar duro para dar um salário, no final do mês, 10% do salário como um vigarista desse. É tudo assim, agora perguntar assim na minha infância. Sim. A minha pergunta é, se desde quando o senhor nasceu, se deu conta, então, ou se foi com o tempo? Eu nasci, eu reencarnei, renasci, num pequeno aldeio, chamado ainda hoje em dia, pela Chócica. Sim. Eu naquele lugar onde eu nasci, fiquei 1 ano e 8 meses. Me levaram para o Blumenau, onde eu fiquei com a família, morando na colina, no bairro do Bom Retiro. E lá, nas caladas da noite, dos 4 anos em diante, as paredes do quarto que eu dormia se abriam, desapareciam, e eu via, chorava por ver seres humanos rastejando sobre seus próprios membros expostos, intestinos. Eu via coisas Era uma visão do inferno? Hein? Era uma visão do inferno? Sim, que é o que vai acontecer. Meu pai me dizia, naquele tempo eu não sabia quem era ele, mas ele não podia falar para ninguém. Hoje eu sei porque eu não podia falar para ninguém. Eu, até os 8 anos de idade, nesse lugar eu vi. Até os 8 anos de idade. Sempre essa visão.
Sempre essa visão, depois mudaram dele. Mas não entendi ainda o que Até era. a guerra mundial. Ah, É o fim do mundo. Isso, O fim do mundo. inevitável. Não adianta alguém pensar, depois, não, é inevitável, é que Vai acontecer. tem a ver com a explosão demográfica, que é uma coisa que salta os olhos. Guerras, Essas vezes, pandemias. sim, mas tudo que está previsto que eu falei no início da minha prédica. Eu falei no início que o cenário me perguntaram, vai ser o cenário do voto. Quando eles falaram de guerra, rumor de guerra, vem contra a reinação, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então, Então, a gente está no princípio das dores. sim, então vereis o sinal do filho do homem. Então, ainda essa lenga-lenga, sabe? Que é um jogo político vai durar no máximo 10 anos. É inevitável, porque, infelizmente, a explosão demográfica, a fome, você não tem ideia, você nem deveria acompanhar bem a mídia, fazer análise. Agora, aqui no Brasil, uma estatística, eu vi ainda ontem na web, uma estatística que tem milhões de jovens que não estão trabalhando e nem estudando. O que esperar desses jovens se não estão trabalhando nem estudando? E ainda mais outra coisa, o desemprego cada vez mais. Mas não é só aqui no Brasil. A tecnologia, a mudança da área tecnológica fez com que também muita gente deixava de trabalhar. Por exemplo, você chega num lugar, tem um porteiro. Agora não tem um porteiro eletrônico. Inteligência artificial. Aqueles estudos que estão usando nas fábricas, tudo isso tem missão de pessoas que serviriam lá. Eu não vou enumerar, mas só sei que, infelizmente, eu vejo que comigo os filhos de Deus que querem ter a bênção dele, que voltem para ele. Não tem nenhuma solução. Não tem luz no final do túnel. Você tem que ir lá para o teto. Tem que colocar o pai lá em cima e ele te protege. Do que quer que seja. Se você quiser se escapar de parapeito, tem que ir